país. Algumas medidas recentes do atual governo. Eu quero falar de uma medida bem recente, tomada no mês passado, na área de política externa. Por razões profissionais, eu acabo acompanhando mais esses setores do governo. Economia, política externa, defesa nacional, todo mundo sabe que eu trabalho com isso, leciono no ensino superior há 10 anos, na área de relações internacionais. No mês passado, o governo do Brasil assinou com a China um acordo que prolonga para 10 anos o visto de permanência de chineses no Brasil e de brasileiros na China. Ou seja, um cidadão chinês que obtiver visto de permanência para ficar no Brasil conseguirá ficar por 10 anos, depois poderá renovar por mais 10, assim por diante, ou até mesmo obter visto definitivo. E o mesmo vale para brasileiros que tentem obter visto de permanência para permanecer na China, por qualquer motivo, trabalho, o que for. Trabalho, visita, o que for. Pois bem, permitam-me só situar vocês. Eu vou situar vocês nessa questão do visto de permanência e da imigração. Lá atrás, em 2019, o presidente Jair Bolsonaro baixou um decreto isentando de visto, de necessidade de visto, os cidadãos do Canadá, dos Estados Unidos, do Japão, da Austrália e da China, sem exigir reciprocidade, o que é mais grave. Seu Jair Bolsonaro, baseado na nova lei de imigração promulgada em 2017, que é uma droga de lei, diga-se de passagem, eu prefiro 1000 vezes a lei de 1980, que era mais restritiva e exigia reciprocidade. O que é reciprocidade? É o princípio pelo qual uma nação só assina acordos e tratados que tenham igualdade de direitos e deveres com relação ao outro país. Questão de respeito próprio, né? Eu não vou assinar um acordo ou tratado, eu não vou fazer uma concessão àquele outro país se ele não me der o mesmo tratamento em contrapartida. Isso é reciprocidade. É uma questão de respeito próprio. Até para que o país sente na mesa para negociar uma posição de força. Então, o Brasil, durante décadas, para não dizer mais de 100 anos, desde 1842, 44, o Brasil adotou esse princípio da reciprocidade. Ou seja, nós não vamos fazer a outros países concessões que eles também não nos façam, né? E, em contrapartida, nós não vamos assinar nenhum acordo ou tratado que tenha estipulações, obrigações desiguais de parte a parte. Isso é o princípio da reciprocidade. Então, seu Jair Bolsonaro foi lá em 2019 e, violando, quebrando essa tradição, concedeu aos cidadãos dos Estados Unidos, da Austrália, do Japão, da China e do Canadá o direito de entrar aqui no Brasil sem necessidade de visto, enquanto eles continuam exigindo visto de brasileiros para que entrem lá. Ou seja, o Brasil se auto-rebaixou com esse decreto do seu Jair Bolsonaro em 2019. Eu lembro muito bem porque eu fiz campanha contra esse decreto na minha página, assim como fiz campanha contra a nova lei de imigração quando ela foi promulgada em 2017. Fiz um monte de publicações, porque, no meu entendimento, a lei de 1980, antiga, é melhor. E era melhor mesmo. Pois bem, passaram-se os anos, o que aconteceu? Lula subiu ao poder, revogou esse decreto do Jair Bolsonaro.
Mas, por outro lado, ele agora assinou esse acordo com a China, e, observando o princípio da reciprocidade, e nos termos desse documento ficou ajustado que os cidadãos chineses podem ficar aqui por 10 anos, a princípio, se conseguirem visto, e o mesmo vale para os brasileiros na China, se conseguirem visto, seguindo o princípio da reciprocidade. Aí algumas pessoas vão perguntar: Eduardo, do que você está reclamando, então? Se o acordo recente entre o Brasil e a China obedece ao princípio da reciprocidade, se ele estabelece obrigações e concessões iguais de um lado e para o outro, né, do Brasil para a China e da China para o Brasil, qual que é o problema? Pessoal, isso que eu vou falar é muito importante. Até para que vocês não se deixem levar por uma visão ingênua ou juridicista dessas questões. O princípio da reciprocidade é importante? Mas não é o único critério que nós podemos ou devemos adotar para avaliar se um acordo desse tipo é conveniente ou não. E a Inglaterra, só para dar um exemplo, vamos pegar aqui uma situação hipotética. Vocês acham que é mais interessante para a China ter livre acesso ao Brasil ou o Brasil ter livre acesso à China? Interessa para o Brasil promover a expatriação, a imigração de brasileiros para a China? Não. Atualmente, a gente não tem excedente populacional, não tem um monte de brasileiro querendo sair daqui e se mudar para a China. Agora, a China tem excedente populacional. A China tem excedentes populacionais e está querendo realocar certos excedentes em outros países. Em algumas nações africanas, eu vou falar aqui para vocês, em algumas nações africanas, sabe o que a China faz? As empresas chinesas obtêm contratos de concessão para explorar minérios ou construir hidrelétricas, rodovias, etc. e tal. E aí essas empresas não usam mão de obra local. Elas trazem toda a mão de obra da China. Às vezes, são presidiários trazidos para trabalhar à força, porque a China quer se livrar dessa gente. Quer se livrar dos indesejáveis, e aí o que ela faz? Impõe a esses países africanos endividados, né, essa condição. Eu construo a sua infraestrutura de ferrovias, de hidrelétricas, do que for, mas, em contrapartida, você aceite os contingentes de trabalhadores que eu vou mandar para trabalhar aí nessa obra no teu país. Então, é assim que a China procede para expatriar, para desafogar um pouco a sua superpopulação. Ela despeja certos excedentes, muitas vezes excedentes de homens indesejáveis, de homens com passagem pela polícia, todo mundo que eles não querem. Enfim, o Brasil passou por isso. E lá na década de 20, quando a nossa política migratória era ainda bem bagunçada, o Brasil passou por isso. O governo holandês, pouca gente lembra disso, o governo holandês encheu um navio com todos os leprosos que pôde encontrar e mandou para cá. E essa gente veio para cá. Essas pessoas vieram para cá. Eles queriam se livrar dos leprosos. Tinha que ser protestante. Tinha que ser país protestante para fazer um negócio desse. Tem registro, eu posso depois indicar a fonte disso daí. Foi lá nas décadas de 10, 20, ou seja, há mais ou menos 100 anos. Então, pessoal, não se deixem iludir por aquele pessoal que afirma, né? Às vezes é ingenuidade e às vezes é desonestidade mesmo. O princípio da reciprocidade vai ser observado. Tá, mas na prática, quem vai tirar mais proveito e quem vai sair no prejuízo com a suposta reciprocidade é o Brasil. É o mesmo truque que a Inglaterra usava no século XIX
para assinar os acordos de navegação. O que eram os acordos de navegação e transporte de carga pelo mar? Vamos assinar um acordo aqui, eu e você, e os navios ingleses vão ter direito de transportar as cargas que saem dos portos do Brasil ou que são trazidos da Inglaterra para ir para o teu país. Em contrapartida, os navios do Brasil vão ter o mesmo direito de transportar cargas do Brasil para a Inglaterra ou de trazê-las da Inglaterra para o Brasil. Na teoria, isso aí funciona bem, mas na prática, só um lado se beneficia. Qual que era o país? O Brasil não tinha frota mercante. Então, qual que era o país que ia lucrar com um acordo desse tipo? O princípio da reciprocidade. Claro que o princípio da reciprocidade é importante, deve ser levado em conta, mas não é o único critério. Vocês precisam verificar, na prática, qual é o país que vai sair no lucro, qual vai sair no prejuízo, ou se os ganhos vão ser mais ou menos equilibrados. Se os ganhos de lado a lado forem mais ou menos equilibrados, vale a pena assinar o acordo. Mesma coisa com os acordos de livre comércio, que os liberais aí tanto gostam de defender. Um acordo de livre comércio é vantajoso para o Brasil? Depende. Se ele for assinado com um país que tem uma capacidade agrícola, industrial semelhante, né? Ou se numa projeção, você tem que botar na ponta do lápis, né? Quais setores do Brasil vão estar mais expostos ao risco de uma concorrência desleal, quais vão levar vantagem, e aí você verifica se vale a pena assinar o acordo. Tem um livro de um autor franquista, inclusive, a respeito disso. Vou pegar aqui. Inclusive, está aqui embaixo, segurando a câmera. Vou tirar aqui. Aqui. Diplomacia e Economia, do embaixador Manuel Fuentes Iruroski. Esse senhor trabalhou muito tempo no regime franquista, inclusive ele serviu aqui no Brasil e foi conselheiro da Embaixada da Espanha no Brasil na década de 50, foi um dos responsáveis pela assinatura do Convênio Comercial Brasil-Espanha, formulado, redigido em 1952, e esse livro aqui, que eu acabei de mostrar, reproduz uma palestra que ele proferiu para os nossos diplomatas no Itamaraty, em 1954. É um livro que eu uso em sala de aula, que eu uso para me orientar, inclusive. É um ótimo livro. Então, pessoal, quando se fala em acordo comercial, acordo migratório, acordo de transporte marítimo, deve-se levar em conta não só o princípio da reciprocidade, mas também na prática, né, deve-se verificar na prática o que o país ganha ou perde com isso. Então, eu não vejo conveniência nenhuma nesse acordo recente que foi assinado com a China. Ele facilita a alocação de contingentes populacionais chineses no Brasil sem controle suficiente. Eu lembro agora, só para encerrar minhas considerações a respeito desse acordo, eu me recordo agora de 2 autores católicos que se debruçaram a respeito dessa temática das correntes migratórias. E ambos tinham o mesmo ponto de vista. Ambos acreditavam que o mais conveniente para o Brasil é facilitar a imigração de católicos, preferencialmente Portugal, Espanha, Itália e países vizinhos, países aparentados conosco. Quem eram esses 2 autores? Um deles era o grande senador Cândido Mendes de Almeida, que defendeu Dom Vital
no Senado. Causa religiosa. Isso, na questão religiosa. E também defendeu Dom Vital ali no Supremo Tribunal Federal. Ele era advogado, era filiado ao Partido Conservador, e num dos seus pronunciamentos, eu posso depois deixar o link para quem quiser acessar, num dos seus pronunciamentos em que ele teceu uma série de considerações sobre política econômica e política migratória, ele falou disso. Para o Brasil, a imigração que convém é a imigração procedente de Portugal ou de países semelhantes. O outro autor era o coronel Adalardo Fialho, que foi cofundador da União Católica dos Militares, e ele expôs o mesmo ponto de vista no seu livro Problemas do Brasil, que é um livro de geopolítica que eu também uso em sala de aula de vez em quando, um livro interessante. Eu uso esses dois autores. Então, meu ponto de vista é o mesmo que o deles. Não vejo conveniência nenhuma para o Brasil nesse acordo que acabou de ser assinado com a China.